Bem, o despertar da consciência, a meu ver, é um processo evolutivo da nossa espécie. É um próximo passo evolutivo da nossa espécie ser humano, né? Nós já passamos por um período de Homo sapiens, né? O homem que sabe, né? Então sabe fazer fogo, sabe fazer uma ferramenta, sabe coletar frutos, enfim. Homo sapiens, o homem que sabe. E em algum momento histórico houve um processo, né? Esse longo processo, aonde que começou a nascer um outro tipo de homem, o Homo sapiens sapiens, né? O homem que sabe fazer alguma coisa. Ele sabe fazer uma ferramenta, sabe que sabe as habilidades que tem, as capacidades que tem. Então entrou uma nova dimensão aí, o saber das tuas habilidades, né? Então, da mesma forma, agora está acontecendo uma nova transição, um novo passo evolutivo da nossa espécie. E basicamente é a continuidade desses dois anteriores. Então é como se houvesse agora uma introdução de um outro sapiens, nesse Homo sapiens sapiens. Então é o homem que sabe, que sabe, que sabe. Esse saber, esse último saber, é justamente a consciência. Então, a consciência de que há um conhecimento, de que há uma habilidade, né? Então, esse saber, essa observação impessoal, é o que a gente chama de consciência. Essa consciência é como se ela estivesse acordando de um sonho de uma individualidade, esse corpo-mente que tem um nome. Então, a gente está migrando de uma vida centrada no eu pessoal, de uma vida centrada nesse eu psicológico, ou ego, né? E migrando para uma vida centrada nessa consciência. Então, essa transição que está acontecendo na vida de milhares de pessoas ao redor do planeta inteiro, a gente chama de o processo do despertar da consciência, né? Então, essa consciência está acordando na gente, né? E isso tem uma série de implicações, né? E esse processo, eu vou falar também aqui das etapas desse processo. Então, basicamente é isso, é um próximo passo evolutivo nosso como espécie, e é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que nós como espécie estamos evoluindo, né, nesse processo, justamente a nossa evolução nesse processo depende de um reconhecimento de uma dimensão que não evolui. É estranho, é um paradoxo mesmo, assim, né? Então, essa consciência, ela não evolui, ela não está sujeita ao tempo, não está sujeita à evolução. Então, quando a gente reconhece a dimensão em nós que não evolui, aí a nossa espécie dá esse salto de evolução. Então, é o reconhecimento e o amadurecimento dessa descoberta que vai fazendo a gente encontrar uma vida mais harmônica, mais livre de sofrimento, mais em paz, mais amor, né? E é isso, a gente vê que essa vida centrada no eu pessoal é o grande causador aí de todos os conflitos e problemas que a gente vê no planeta inteiro e do sofrimento que nós como seres humanos experimentamos, né? Vem da identificação com esse eu pessoal. Então, essa transição é muito importante para todos nós, né? E para o planeta inteiro, para a permanência e continuidade da nossa espécie nesse planeta. Então esse é o processo que a gente está vivenciando, tem muitas pessoas que já estão vivendo isso, outras pessoas estão no limiar dessa descoberta e muitas pessoas vão, né, viver suas vidas sem nem ao menos desconfiar da existência dessa dimensão na nossa experiência de ser humano. Então, se você está no limiar dessa descoberta, ou já fez essa descoberta e quer aprofundar ela, né, dá uma olhada até o final aí nesse vídeo. Então, na minha experiência, né, de alguns anos já vivendo esse processo e conversando com pessoas que passam por esse processo, a gente vai identificando alguns padrões, né, do próprio processo. Então é muito interessante isso, porque eu defino em 4 etapas, né? A primeira etapa é a etapa do convite, né, ou o chamado, né?
é quando a gente, de alguma forma, a gente começa a mergulhar nesse processo de tentar se encontrar, de tentar entender o significado da vida, de tentar encontrar Deus ou encontrar a si mesmo, ou tentar entender o propósito disso tudo. Por que que eu estou aqui? Para onde que eu vou? De onde que eu vim, né? Essas questões existenciais, né? Então, de alguma forma, se tu está assistindo esse vídeo, esse chamado, tu já sentiu esse chamado, né? De alguma forma, tu está mergulhando nessa proposta de autoconhecimento ou espiritualidade, né? E por isso que esse vídeo te chamou a atenção. Então, essa é a etapa inicial. E a gente, muitas vezes, quando a gente começa a empreender essa jornada, a gente não sabe exatamente o que a gente está procurando. A gente não sabe exatamente o que é que a gente está procurando, mas a gente sente um chamado para ir em busca de algo, né? Algo geralmente maior do que nós mesmos, né? Então a gente começa a empreender essa busca e às vezes leva muitos anos, né, nessa busca. E a segunda etapa do processo é a descoberta, né? Então aqui é um momento específico, né? E às vezes ocorre a conta-gotas para algumas pessoas e às vezes vem de uma forma bem rápida e intensa para outras. Então é essa descoberta de que, peraí, eu não sou o que eu pensava ser, eu sou outra coisa. Então, esse eu não sou esse corpo-mente com esse nome, né? Eu sou algo a mais, é aí o surgimento dessa nova dimensão. Eu sou consciência, eu não sou um eu pessoal, né? Então essa é a descoberta. Tem várias formas diferentes de fazer essa descoberta e às vezes leva um bom tempo porque existem muitas resistências do próprio eu pessoal em se dissolver nessa descoberta, porque é uma dissolução, não é um aprimoramento. A gente passa bastante tempo preso nessa ideia de que a gente precisa melhorar, se purificar, né? Mas quando essa descoberta acontece, a gente vê claramente de que não é uma jornada de aprimoramento, mas sim uma jornada de entrega, de dissolução daquilo que eu pensava ser, né? Então, ocorre essa descoberta, e depois que ocorre essa descoberta, e às vezes é bem desconcertante essa descoberta, tem muitas implicações, né, essa descoberta na nossa vida, vem um processo de entendimento, né? Então, esse entendimento, ou seja, a mente fica doida com isso e ela quer entender o que está acontecendo. Ela quer saber exatamente como que isso, né, funciona, como que isso, o que essa consciência faz, o que ela deixa de fazer, né? Então, essa parte de entendimento também é muito importante e surgem muitas dúvidas, né, nessa etapa do processo. A gente fica meio perdido porque, de alguma forma, essa descoberta começa a impactar as nossas vidas, né, todos os aspectos da nossa vida, como as relações, o trabalho, o lazer, a forma que eu vejo o mundo, enfim, inúmeras implicações. E às vezes a gente fica meio perdido nessa etapa. Então a mente fica tentando se agarrar em alguma coisa para poder entender o que é que está acontecendo. Então esse entendimento às vezes também leva um bom tempo, né, essa fase de entendimento. E aí conversar com pessoas que já estão no processo ajuda bastante. Ajudou para mim, ajudou para várias pessoas que eu conheço, né? Conversar com quem já está vivendo o processo ajuda muito, né? E depois desse entendimento, quando a gente começa a relaxar um pouco com querer entender tudo, né? E às vezes a gente acumula tanto conhecimento, que o próprio conhecimento se torna um obstáculo, né? Então, depois a gente começa a entrar numa fase de integração, ou seja, como viver isso de fato no meu dia a dia, né? Como ser essa consciência que eu descobri que eu sou, né, no meu cotidiano, né, nas minhas relações, no meu trabalho, no meu lazer, ou né, em todos os aspectos da minha vida. Isso começa aos pouquinhos também, é um grande processo, a vir de uma forma cada vez mais natural, cada vez mais espontânea, cada vez com menos esforço, né, para estar vivenciando essa nova dimensão no nosso cotidiano, né? E a gente, né, transita entre altos e baixos, né, a todo momento nesse processo. E às vezes a gente se sente super conectado com essa consciência e às vezes a gente sofre, se sente desconectado, aí tem uma vontade de se conectar novamente.
E aí, enfim, várias coisas, né, que a gente pode falar. A gente faz encontros semanais sobre esse processo no nosso grupo e a gente não cansa de conversar porque são muitas implicações, né, em todos os aspectos da nossa vida. Então, basicamente, é essas etapas, né? Esse chamado inicial, né, a descoberta em si, né, o entendimento, né, de como que isso se implica, né, na nossa vida, e depois a integração disso no nosso cotidiano, no nosso modo de ser e estar no mundo, né? Então, as consequências da gente não fazer, né, essa descoberta, ou seja, perder a oportunidade nessa vida de fazer essa descoberta, basicamente é a gente permanecer num looping de sofrimento, num looping de contínua busca por si mesmo, busca por Deus, busca por amor, por liberdade, por paz, por felicidade, né? A gente permanece sendo um buscador disso, né? Então a gente não sai desse looping. E nisso tem um sofrimento embutido, a gente conhece bem esse sofrimento, né? De não se sentir completo, de não se sentir realizado, né? Na sua vivência como ser humano. Uma sensação contínua de que falta algo, né? Parece que eu não chego a lugar nenhum, eu corro, busco e eu não encontro aquilo que eu estou buscando, né? Então a gente permanece preso dentro desse looping. E os cenários mudam, os conhecimentos mudam, né? As circunstâncias da vida mudam, mas permanece esse buraco no peito de que, peraí, eu não encontrei ainda o que eu estou buscando nessa vida, né? Então, e pelo contrário, né, quando a gente consegue fazer essa descoberta e consegue amadurecer essa descoberta na gente, a gente começa a encontrar esses pequenos momentos, começa assim com pequenos momentos de completude, de se sentir realizado em apenas ser aquilo que eu já sou agora, né? Livre de expectativas quanto a futuro, de como a vida deve ser, como ela deve se desenrolar, o que eu devo experimentar, ou como que vai ser o meu futuro, né? Livre dessa tensão, dessas expectativas, sonhos, projetos e planos, né, por um futuro. E também livre de passado, de ressentimentos, de mágoa, de coisa que já passou e não precisa mais estar na tua experiência, né? Já não pertence mais a ti, tu pode soltar isso, né? Então, o passado e o futuro começam a perder peso na nossa experiência, a nossa atenção cada vez mais vai repousando naquilo que está sendo vivido no momento presente, e com isso a gente ganha uma presença, né? A gente ganha uma capacidade de se sentir vivo, né? Nos momentos simples do dia a dia, né? No cotidiano. Então, cada vez mais, essa sensação de paz interior, né? É como se fosse tá tudo bem, um pano de fundo da nossa experiência. Por mais que estejam acontecendo desafios enormes na nossa vida, começa a ficar como um pano de fundo essa paz que diz assim, tá tudo bem. Ah, mas tá tudo complicado na minha vida agora. Ok, mas tá tudo bem que esteja tudo complicado nesse momento. Então essa dimensão, essa outra dimensão, né? Então começa a cada vez ficar mais presente, cada vez ficar mais palpável, né, na nossa experiência. Claro que a gente transita entre altos e baixos, às vezes a gente volta a se identificar com esse eu pessoal e aí a gente sofre, né? Inevitavelmente a gente sofre com a identificação, né, com o eu pessoal. E daqui a pouco esse olhar de neutralidade, esse olhar de lucidez, de clareza, né, a respeito de quem nós somos em essência, retorna e a gente consegue ter uma vivência mais leve, né? A gente começa a tomar decisões mais harmônicas com o nosso próprio coração, né? Com a própria verdade que a gente está vendo. A gente começa a estabelecer um compromisso com essa verdade, né? E isso é muito bonito, né?